Olá, no Dicas de Leitura de hoje, nós temos aqui um entrevistado, um parceiro da Rede Municipal de Educação, que é o Bruno Pagani. Ele, junto com o Tiago de Mello, tem esse livro, esse primeiro título, de muitos outros que virão, O Sumiço da Tainha de Ouro. E é sobre esse livro e com essa produção que nós vamos conversar com o Bruno. Seja muito bem-vindo, Bruno. Então, obrigado, Valesca, pelo espaço, é uma alegria muito grande, né? Nós do Meu Boizinho, poder falar um pouco do nosso projeto. Bruno, então, nós temos essa parceria na Semana Municipal do Livro Infantil, que foi há 3 anos atrás, começamos essa caminhada, essa trajetória literária na Rede Municipal de Ensino e no Clube da Leitura. E eu queria que a gente conversasse um pouco, então, sobre esse livro que foi o ingresso de vocês nesse nosso universo educacional nas nossas escolas. Então, Valesca, o meu Boizinho, ele nasceu com esse livro, né? Esse foi o nosso primeiro produto do Meu Boizinho, isso foi há 5 anos atrás, em 2020. Então, a gente veio, eu e o Thiago, né, o meu sócio, a gente veio dessa área de publicações, né? A gente desde sempre, há 20 anos, trabalhamos com ilustração, com criação de livros infantis, de gibis e de cartilhas. E o Meu Boizinho foi uma ideia que nasceu muito assim de uma demanda familiar nossa, que a gente começou a ter filhos, nossos filhos, eu sou manezinho da ilha, tenho 2 filhos manezinhos, e como toda criança manezinha tem uma época que ela adora ver o Boi de Mamão, então ele começou a pedir para ver o Boi de Mamão em livros, na TV, desenhos, e a gente, como trabalha com isso, resolveu criar um projeto com esse intuito, de aproximar as crianças da nossa cultura. E o livro nasceu muito dessa vontade também, né? De mostrar Florianópolis para as crianças, mas de um jeito lúdico, de um jeito divertido, com essa nossa turminha que a gente criou. Então é uma alegria muito grande saber que, desde o começo, quando a gente lançou o livro, professores, escolas, quando conheciam o livro, eles tinham uma aceitação muito grande, gostavam muito do livro, então a gente começou a entrar em escolas, né? Começamos a visitar, viemos aqui conversar contigo, né? Vocês foram uma grande parceira, uma grande incentivadora, né? Gostaram muito do projeto, então é muito legal de saber que esse livro ainda, né, depois de 5 anos, continua reverberando aí no coração das crianças. Então, Bruno, explica um pouquinho melhor para quem está ouvindo a gente. O Meu Boizinho é uma produtora cultural que tem diferentes projetos ou desdobramentos, inclusive agora um selo editorial, é isso? A gente sempre fala, Valesca, para as pessoas que o Meu Boizinho é uma multiplataforma infantil de cultura local. É um nome assim que às vezes a pessoa não entende, então a gente faz uma analogia que geralmente o pessoal entende. A gente fala que o Meu Boizinho é a turma da Mônica Manezinha, que a gente criou uma turminha mesmo, a gente, né, criou os personagens, todos baseados na nossa cultura local. Então temos personagens inspirados no Boi de Mamão, temos personagens inspirados na pesca, né, tem o Bacuri, que é filho de pescador, temos a bruxinha Catarina, que traz as lendas, né, das bruxas da ilha, enfim, temos o Didico, que é o pombinho, baseado na festa do divino. Então todos os nossos personagens são baseados nas nossas tradições. E o primeiro passo foi esse, foi criar essa turminha. E depois a gente começou a pensar de que forma a gente pode trabalhar essa turminha com a criançada. Então o primeiro produto foi isso que eu falei, foi o nosso livro, né? E depois o nosso sonho sempre foi colocar eles no YouTube, né? A gente via muito, por causa que a gente tem filho pequeno, tem uma época da vida dos nossos filhos, quando estão pequenininhos, que eles adoram ver canais no YouTube tipo Mundo Bita, Galinha Pintadinha, né, que são aqueles clipes animados com música. Então a gente pensou, quem sabe a gente faz, né, essa mesma ideia, só que a gente resgata as cantigas do Boi de Mamão e transforma em clipes animados musicais. Então foi isso que a gente fez. Então agora quem quiser procurar lá no nosso YouTube, no YouTube, por exemplo, a gente tem nosso canal, Meu Boizinho, e lá tem clipes animados com as cantigas do Boi de Mamão. Então isso é um braço muito legal do nosso projeto, né, que é esse conteúdo digital. Temos as nossas redes sociais, onde a gente consegue dialogar principalmente com as mães, professores, né, que entram lá no nosso Instagram para conversar com a gente. Temos uma área de produtos, a gente começou a ver que a criançada começou a ver o livro, a ver o YouTube e queria ter mais contato com a nossa turminha. Então a gente começou a criar brinquedos. Hoje a gente também tem uma área de eventos bem legal, a gente tem vários eventos, então cada edição a gente vai num bairro diferente. A gente fez 6 edições ano passado e agora a gente vai ter mais 4 edições esse ano. E também temos agora uma novidade, né? A gente fez agora uma nova edição do nosso livro, né? Uma nova tiragem, e a gente está lançando nossa própria editora, né? Que é a Cardápio Cartoon Editora. A Cardápio Cartoon é o nosso estúdio
nossa produtora, né, onde a gente trabalha já mais há 20 anos, e ela agora também é a editora dos livros do Meu Boizinho. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a narrativa, sobre a história, né, que compõe esse livro, e essa questão também das ilustrações que dialogam, né, dessa diagramação. Eu sei que vocês são artistas que já trabalham com a linguagem visual, já trabalhavam, mas como surgiu a história em si? Porque é uma parceria, né? Tu e o Thiago. Então, como a gente estava conversando, eu e o Thiago, nós somos sócios, né, na Cardápio Cartoon, que é um estúdio de ilustração, já há mais de 20 anos, atuando aqui em Florianópolis. E no nosso trajeto profissional, a gente sempre trabalhou muito assim com criações de publicações, desde gibis, cartilhas e livros infantis. Mas nós sempre fomos só a parte de criação visual, né? A gente recebia o texto do livro pronto e a gente criava, né, o desenho, né? Aquele mundo visual do livro, né? Desde a parte da ilustração como a diagramação em si. E o Meu Boizinho é muito rico, assim, a gente sempre conversa, o Thiago, que ele nos possibilita trabalhar em várias vertentes, né? Não só a ilustração, que é o nosso carro-chefe, a gente adora desenhar. A gente sempre brinca que o Meu Boizinho nasceu de 3 amores que a gente tem. O amor pela nossa cidade, o amor pelos nossos filhos, pela nossa família e o amor pelo desenho. Então, é muito gratificante saber que algo que é uma paixão lá de infância, né? Tanto eu como ele, a gente cresceu junto. A gente é amigo há mais de 30 anos. A gente cresceu no mesmo prédio e lá no prédio a gente desenhava lá embaixo, lá do prédio. E é muito gratificante saber que a gente transformou essa nossa paixão de infância em profissão. E o Meu Boizinho veio materializar tudo isso, né? Não só a parte visual da ilustração, como nos possibilita, por exemplo, escrever um livro. Então, O Sumiço da Tainha de Ouro é como se fosse a minha estreia, né? Como escritor, a história é minha, eu escrevi. E o Thiago me ajudou a ilustrar o livro, né? E o livro nasceu também dessa vontade, assim como o Meu Boizinho nasceu da vontade de mostrar a nossa cultura para as crianças de um jeito leve e divertido. O livro também nasceu dessa vontade, mas de mostrar Florianópolis em si, né? Então o livro se passa totalmente em Florianópolis, a história, né? Para quem não conhece a história, a Tainha de Ouro é uma estátua, né? Da Moreninha, a estátua some, a Moreninha chama a turminha para procurar onde foi parar essa estátua. E nisso eles vão passeando por Floripa, procurando essa estátua, né? Então cada capítulo do livro é uma região da cidade, e a gente aproveita esse mistério, né, onde foi parar essa tainha, para apresentar para a criança cada região da cidade, né? O que tem na região sul, o que tem no leste, no centro, né? Fala dos pontos turísticos, dos costumes de cada região da cidade. E a criança fica envolta naquele mistério, que ela sabe onde é que foi parar a tainha. E nisso a gente mostra a cidade para a criança, tanto que no meio do livro a gente tem um mapa ilustrado, né? Com todas as regiões, para a criança também começar a se situar, a conhecer a cidade. Então o livro nasceu muito disso, assim, da criança já, desde pequena, conhecer Florianópolis, conhecer a nossa cidade e valorizar ela. E Bruno, projetos futuros na área literária? Vocês têm outros planos aí de escrita? Então, esse ano, Valesca, a gente tem várias novidades pintando aí no Meu Boizinho. A gente tem o lançamento, não, na verdade não de um, mas de 2 livros novos, que a gente conseguiu recursos, né? Para lançar mais 2 livros. O primeiro provavelmente vai ser o livro chamado Peri Conceição. E agora uma novidade que a gente soube há pouco tempo também, que a gente conseguiu aí mais um recurso para lançar o segundo livro da série do Sumiço, que se chama O Sumiço do Divino Didico, que é o nosso passarinho, né? Porque a ideia do Sumiço é ele ser uma trilogia. Esse primeiro, a história se passa em Florianópolis. Já o segundo livro, esse que a gente vai lançar esse ano, a história se passa no estado, em Santa Catarina. Vocês têm sido pessoas incríveis e é tão especial quando as crianças veem todo esse processo, né, entendem como podem também, através da questão da imagem, escrever, pensar em narrativas. Isso é muito especial. E aguardamos então para continuarmos fortalecendo essa nossa parceria. Muito obrigada. O Educa Floripa de hoje mostrou que, entre tantas possibilidades, estar presente é uma escolha poderosa, seja no ateliê, na convivência ou no cuidado com a nossa saúde emocional. Eu espero você no próximo programa. Até lá!